Olá, eu sou a Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Logo após a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 na Câmara, o senador Rogério Marinho, do PL, apresentou no Senado uma PEC alternativa, que ele batizou de PEC do Trabalho Flexível. O texto prevê que um funcionário pode optar ou pelo regime CLT ou por um regime por horas trabalhadas. A esquerda critica essa proposta, dizendo que ela visa precarizar e sobrecarregar ainda mais os trabalhadores. Para a gente entender direitinho o que diz esse texto e suas possíveis consequências, eu converso com o José Dari Crem. Ele é pesquisador do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, e também é professor de Economia da Unicamp. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, professor. Nós que agradecemos a oportunidade de discutir esse importante assunto com a sociedade brasileira. Obrigado. Antes da gente falar da PEC propriamente dita, eu queria retomar um pouquinho, porque o senador Rogério Marinho ele foi relator da reforma trabalhista de 2017, ainda no governo Temer. E essa reforma também vinha com essa promessa, de modernizar as relações de trabalho e, com isso, gerar mais postos de trabalho. E aí eu pergunto para o senhor, nesses quase 10 anos, qual foi o legado da reforma trabalhista? É importante entender que essa PEC que o Rogério Marinho está propondo, que está tramitando no Senado Federal, é uma continuidade da reforma trabalhista de 2017. O que foi a grande novidade introduzida na reforma trabalhista de 2017? A possibilidade de se estabelecer relação capital-trabalho sem a participação do sindicato e também reduzindo a participação do poder público na definição das regras. Com a introdução do negociado sublegislado, com a possibilidade de uma série de aspectos de relações de trabalho ser negociado individualmente entre trabalhador e empregador. Mas aquilo era uma medida, era um PL, um projeto de lei, e não uma emenda constitucional. E, portanto, está previsto na Constituição Federal que qualquer forma de alteração de regras coletivas precisa passar pela negociação coletiva. Então, ou seja, a reforma trabalhista 2017 forçou nesse sentido, de uma individualização na definição das relações capital-trabalho, mas ela tinha um limite, porque era um projeto de lei e não uma PEC. E a reforma trabalhista 2017, ela foi apresentada como sendo uma solução para os problemas do mercado de trabalho, entre aspas, solução. E o argumento de quem defendia a PEC era de que ela seria capaz de gerar milhões de postos de trabalho, que seria uma modernização da relação capital-trabalho, ou seja, que seria um avanço do ponto de vista da relação capital-trabalho. Qual o balanço que nós podemos fazer da PEC depois de 10 anos, quase 10 anos da sua implementação? Em primeiro lugar, ela não entregou aquilo que prometeu, não gerou os empregos esperados. A dinâmica atual da geração de emprego, uma taxa de emprego relativamente baixa que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, não tem nenhuma relação com a reforma trabalhista de 2017. A geração dos pós-trabalho período recente se explica muito mais pela dinâmica econômica e particularmente na forma como a economia está sendo operacionalizada, também pela mudança no perfil demográfico da população e também uma certa mudança nos valores sobre o que é o trabalho na sociedade brasileira. Então, não tem nenhuma relação com a reforma trabalhista, isso nossos estudos comprovam. E desafio a quem não, desafio a quem defende a tese provar o contrário. Então, essa é a primeira coisa. Então, não gerou emprego, não gerou crescimento econômico, a dinâmica de crescimento econômico não tem nada a ver. A dinâmica da produtividade também não se alterou em nada depois da reforma trabalhista de 2017, até pelo contrário, caiu um pouco. Então, que era um outro argumento colocado. E não diminuiu a informalidade, que era outro argumento colocado, você rebaixar os custos da contratação, você formalizaria mais pessoas. Então, ou seja, nenhum dos resultados prometidos foi alcançado. Mas o que ela significou do ponto de vista prático? Em primeiro lugar, aí sim tem resultados muito objetivos. Uma fragilização da organização coletiva dos trabalhadores. E nós sabemos historicamente que a relação capital-trabalho ela é muito desfavorável aos trabalhadores. O trabalhador individualmente não tem poder de negociação com o seu empregador. Então, por isso, a própria OIT tem como um dos seus princípios fundantes a tese, dada a relação assimétrica
desigual entre capital e trabalho, é preciso reconhecer o sindicato como uma instituição legítima para buscar equilibrar um pouco mais as forças e a negociação ocorrer de forma coletiva. Tá? Então, esse é um dos princípios fundantes aqui da própria OIT. Mas a reforma fragilizou imensamente a organização sindical. Fragilizou a Justiça do Trabalho, também porque ela sofreu uma série de ataques com a reforma trabalhista de 2017. Fragilizou o sistema de fiscalização, introduziu os chamados contratos temporários, atípicos, como o contrato intermitente, e esse tipo de contrato cresceu. E esse tipo de contrato, ele gera situações de maior insegurança e precariedade. Um exemplo, quando se a pessoa, num contrato intermitente, não tiver recebido no final do mês um salário mínimo, ele contribui para a Previdência, mas essa contribuição não conta como tempo de contribuição, porque era menor que o salário mínimo. Ou seja, os tipos de contratos atípicos, são contratos mais precários, eles cresceram nesse período. Ou seja, em qualquer parâmetro, a reforma trabalhista de 2017, ele para quem trabalha ou para quem pensa uma sociedade civilizada, foi um grande retrocesso. É esse o balanço que nós podemos fazer depois de quase 10 anos da sua implementação. Essa PEC atual, ela vem com a promessa de que o trabalhador ele pode optar ou por trabalhar menos horas e aí ter tempo para fazer outras coisas, ou num período de movimento, trabalhar mais horas, aí no caso de alguém que ganha comissão, como um garçom. Faz algum sentido essa promessa? É uma PEC relativamente curta, tem 3 artigos somente, mas implica em transformações muito profundas. A primeira questão aqui colocada, que inclusive se anunciou na abertura desse programa, é de que a pessoa pode optar entre essa forma alternativa ao CLT e essa forma alternativa, teoricamente, os direitos serem mantidos segundo o autor da proposta. Tá? Mas a gente sabe que no mundo real essa opção não existe. Eu lembro um fato histórico. Quando foi introduzido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, era opcional. Se as pessoas quisessem, poderiam continuar mantendo o sistema anterior da estabilidade decenal. Mas todas as empresas somente contratavam as pessoas se o trabalhador optasse pelo Fundo de Garantia, por tempo de serviço. Ou seja, quem decide se contrata ou não alguém é o empregador. A pessoa, no máximo, ela pode oferecer as suas forças de trabalho, se dedicar, se qualificar, mas ela não tem a prerrogativa de definir se vai ser contratado ou não. Então, ou seja, primeiro que não existe uma relação de iguais entre trabalhador e empregador, porque um tem a prerrogativa de contratar e o outro só tem a prerrogativa de oferecer sua força de trabalho. Então, a PEC parte de um pressuposto que não existe no mundo real, que o trabalhador num supermercado, o trabalhador de uma empresa, da construção civil, metalurgia, tem poder de negociação diretamente com o empregador, e um poder igual a esse empregador. Isso não existe no mundo real. Então, parte de uma falsidade. Acho que essa é a primeira questão. Então, ou seja, se essa PEC for aprovada, isso vai ampliar imensamente a liberdade do empregador em estabelecer as condições de contratação, uso e remuneração da força de trabalho. Eu acho que, nesse sentido, ele é um aprofundamento daquilo que as forças liberais buscam de estabelecer um padrão extremamente flexível de relações de trabalho. E flexibilidade aqui é sinônimo de aumento da liberdade do empregador estabelecer as regras de como se dá a relação capital-trabalho. Isso que significa flexibilidade em termos concretos. Então, nesse sentido, como eu já tinha falado anteriormente, a proposta do senador é uma proposta de aprofundar esse processo de desconstrução dos direitos e das regras que regem a relação capital-trabalho, na perspectiva de que essas regras sejam definidas individualmente entre trabalhador e empregador. Então, nesse sentido, nós estamos chamando a atenção, a PEC ela vai criar uma situação aqui muito desfavorável para quem trabalha. Tá? E quais são as 3 grandes propostas que a PEC apresenta?
A primeira proposta, caso ela seja aprovada, é claro, é de que o trabalhador pode trabalhar menos ou pode trabalhar mais. Ele vai ganhar de acordo com a jornada realizada. Então, nesse sentido, ela tenta ser uma alternativa ao fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, mas não é alternativa nenhuma, é pelo contrário, é deixar o trabalhador ainda mais subordinado ao seu empregador. Então, ele vai decidir se quer trabalhar mais ou menos. A gente sabe que isso não é possível. A segunda grande medida, diz o trabalhador por hora não pode receber menos do que o salário mínimo hora, né? Menos que o salário mínimo hora. Ou seja, se ele não trabalhar as 44 horas semanais, aqui trabalhar menos, porque por alguma razão o empregador não quer que ele trabalhe tantas horas, não precisa tantas horas, ele não vai receber nem salário mínimo no final do mês. E ao não receber salário mínimo, esse tempo não conta como tempo de contribuição para ter acesso à aposentadoria, auxílio doença, caso ficar doente, ou a mulher licença maternidade, né? Então, que exige uma certa carência para você poder exercer esses benefícios. Então, nesse sentido, ele significa a possibilidade de redução, de ter menos, de receber menos salário, né, no final do mês e ter menos acesso aos benefícios da Seguridade Social. Em terceiro lugar, tem um caso que nós já vimos muito concretamente, que a gente fez o cálculo, um engenheiro, ele trabalha para uma empresa nesse sistema por hora, né, não é nem contratado CLT. No final do ano, essa empresa resolveu dar recesso entre 20 de dezembro e 5 de janeiro. Como ele recebia por hora, ele recebeu em dezembro metade praticamente do salário que ele recebia nos outros meses. Como não trabalhou, ele não ganhou. Então, cria uma situação de absoluta instabilidade. O senhor apontou bem, né, que na prática essa PEC da flexibilização ela pode acabar com o salário mínimo. A gente vai ter vários trabalhadores ganhando ao fim do mês menos de um salário mínimo. E isso tem um impacto também na arrecadação para a Previdência, né, na contribuição previdenciária. Queria que o senhor explicasse um pouquinho esse aspecto, por favor. Isso é bem importante. A PEC ela não reduz a jornada de trabalho. Ela permanece colocando por limites formais uma jornada de 44 horas semanais. O limite. Então, nesse sentido, diferentemente da PEC, que elimina a escala 6x1 e reduz a jornada a 40 horas, aqui não tem redução da jornada de trabalho. Isso é um acerto individual entre o trabalhador e o empregador. Então, acho que essa é a primeira questão. Então, pela legislação atual, que como a PEC estabelece que o valor mínimo a ser pago por hora trabalhada é salário mínimo, se o trabalhador trabalhar menos do que 44 horas semanais, no final do mês ele não vai ter um salário mínimo, não vai ter um salário mínimo, vai ter um recebimento menor do que o salário mínimo. Tá? É menor do que o salário mínimo. Então, nesse sentido, gera uma incerteza na renda muito grande. Incerteza na renda, porque tem meses que a pessoa vai receber um valor, tem meses que vai receber outras, dependendo da quantidade de horas que ele for trabalhar em cada mês, ou seja, da quantidade de horas que o empregador demandar dele durante o mês, não vai receber menos. Então, nos períodos que tiver feriados prolongados, tiver festa final do ano, possivelmente ele vai receber menos do que o salário mínimo. Em caso ele receba menos do que o salário mínimo, esse tempo, esse valor que é descontado para a Seguridade Social não conta como tempo de contribuição. Por quê? Porque a nossa legislação estabelece que para contar como tempo de contribuição, o valor tem que ser correspondente, pelo menos, ao salário mínimo. Ele pode pagar o adicional por fora, mas se ele recebeu pouco, menos salário mínimo, ele vai ter dinheiro para pagar a previdência por fora, para poder complementar esse valor, esse valor faltante? Claro que não vai ter. Então, isso vai gerar uma situação que as pessoas vão ter mais dificuldade de ter acesso ao, por exemplo, a aposentadoria, porque hoje, pelas regras atuais, você precisa comprovar tempo de contribuição. Né? Tempo de contribuição.
A reforma de 2019 do governo Bolsonaro mostra que você precisa trabalhar 40 anos para ter o salário integral. E se você, em alguns momentos, ganhar menos que o salário mínimo, você não vai completar esse período. Então, isso vai adiar a possibilidade da pessoa ter aposentadoria. Como também vai criar dificuldades, por exemplo, para ter acesso ao seguro-desemprego. Você também precisa um tempo mínimo, né, de trabalho para poder ter esse benefício assegurado. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que que a PEC, além disso, ela pode fazer com que você não receba, por exemplo, o seguro-desemprego, também por outra razão. Né? Não é só porque você não preenche os critérios. Você pode ter um contrato assinado, não ter horas trabalhadas, portanto, sem rendimento nenhum, e esse contrato não vai ser rescindido, porque não interessa para a empresa, porque a rescisão do contrato significa ela pagar alguma multa, né, do fundo de garantia, e aí liberar o fundo de garantia e liberar a possibilidade das pessoas terem acesso ao seguro-desemprego. Então, você pode ter um contrato fictício, assinado, mas não exercido, não sendo exercido, e, portanto, você não tem também acesso ao seguro-desemprego. Então, Ou seja, deixa eu só entender, então, na prática, a empresa pode, como se tivesse demitido o funcionário, mas não demite oficialmente, deixa só ele 100 horas trabalhadas para não ter que pagar todos os encargos, multa, etc. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Ele ficar por um período imenso, com um contrato assinado sem ter rendimento. Como é um contrato intermitente hoje, já introduzido na reforma 2017. 50% dos contratos intermitentes, muitas vezes, tem meses que não tem nenhum rendimento. Ou seja, você tem um contrato formal, mas a empresa não demanda trabalho para você, você fica amarrado formalmente na empresa, mas você não vai ter rendimento e nem tem possibilidade, porque não acontece a rescisão do contrato, de ter acesso ao seguro-desemprego. Tá? E aí essas pessoas, obviamente, acabam indo para a informalidade, né? Para conseguir algum rendimento. Não, ela vai ter que conseguir algum outro tipo de trabalho. Pode ser até um outro trabalho assalariado, outro trabalho informal, para poder ganhar o recurso necessário para pagar suas contas. Tá? Então, ou seja, por isso, como é que cria uma situação de absoluta insegurança? O trabalhador, no começo do mês, não vai saber quanto ele vai receber no final do mês. Cria uma situação de segurança, uma dificuldade imensa para ter acesso ao seguro-desemprego, vai ter uma dificuldade maior para poder ter perspectiva da aposentadoria. Ou seja, desse ponto de vista, não cria uma incerteza e diminui a possibilidade de ter acesso aos benefícios da proteção social, os direitos, como a aposentadoria, que estamos falando aqui, como o seguro-desemprego. Tá? Mas as entidades patronais têm feito uma campanha bem pesada a favor dessa PEC. 3 mil entidades patronais assinaram uma carta chamada Uma Carta para o Brasil que Acorda Cedo, ou seja, uma carta de patrões falando com trabalhadores. Existe, então, uma disputa aí pela opinião da classe trabalhadora, né? Visto que o fim da escala 6x1 tem um respaldo grande da sociedade brasileira, então agora as entidades patronais estão contra-atacando, tentando ganhar, né, essa opinião. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu acho que a primeira coisa que acho que é importante ressaltar é que a empresa, quando ela olha e assina uma carta como essa, ela está olhando no seu curto prazo, está olhando para as situações imediatas. O que ela sempre almeja? Pagar o mínimo possível para quem ela contrata e ter a liberdade de estabelecer de como se dá essa relação com quem ela contrata. Ou seja, ela não quer ter regras, não quer ter que o trabalhador tenha direito. Ele quer ter absoluta liberdade de poder contratar, dispensar, pagar, de acordo com aquilo que ele acha que é mais conveniente para o seu negócio em todo momento. Tá? Então, mas isso é uma demanda, vamos dizer, extremamente de curto prazo, de visão de curto prazo, uma visão egoísta, que não é construtora de qualquer projeto econômico de país. Por quê? Porque os estudos nossos mostram claramente que esse tipo de política ele tende a ter efeitos mais negativos do que positivos na economia. As empresas ganham se a economia também se desenvolve. E esse processo de redução
de direito e geração de certezas, isso corta o circuito de crédito, isso corta a massa salarial, nós fizemos já estudos sobre isso, pejotização, então, ou seja, a massa salarial é menor. Se o crédito da massa salarial é menor, as empresas vão vender menos. Então, isso não gera dinamismo do ponto de vista econômico. Então, ou seja, as empresas estão olhando do ponto de vista do curto prazo, para a sua situação imediata, daquilo que elas querem, mas olhando do ponto de vista agregado do país, isso é um desastre, né? Porque isso não dá perspectiva de futuro. Como é que um trabalhador vai pegar qualquer crédito não sabendo qual o salário que ele vai ter todo mês? Se a massa salarial diminui na sua integralidade, na sua totalidade, também vai proporcionar menos consumo. Tá? Então, acho que essa questão é uma questão que a gente já experimentou do ponto de vista histórico. Vou te citar um exemplo paralelo muito interessante para depois entrar na questão da escala, fim da escala. Quando foi introduzido o salário mínimo no governo Lula, lá em 2005, 2004 e 2005, houve um debate muito forte. As entidades patronais, os economistas do mainstream na época, todos diziam: o salário mínimo não pode ser valorizado, não pode ser aumentado, porque isso vai gerar inflação, vai gerar informalidade, vai gerar desemprego e vai gerar menor dinamismo da economia. Mesmo o setor do comércio se posicionou contra, naquele momento, uma política de valorização do salário mínimo. E o que ocorreu do ponto de vista da economia real? O salário mínimo foi implementado, ele é um dos fatores que ajuda a explicar por que você teve um boom de consumo, uma melhora da renda e a melhora da condição de vida, especialmente do mais pobre na sociedade, entre 2004 até 2015. Então, ele foi um fator fundamental para dinamizar a economia. Hoje, não tem nenhum estudo que comprovam as teses que eram anunciadas quando anunciadas quando a política de salário mínimo foi introduzida pelo setor patronal e pelo setor do mainstream econômico. Hoje, os estudos todos reconhecem que a elevação do salário mínimo dinamizou a economia, diminuiu as desigualdades de rendimentos do trabalho, ajudou a formalizar os contratos de trabalho que foram implementados, gerou maior nível de emprego na sociedade, inclusive emprego formal, com carteira assinada. Ou seja, os efeitos são todos positivos. Então, sempre vem a mesma questão. Aqui, de fato, o setor empresarial está assinando essa PEC do Rogério Marinho, porque ela cai como uma luva na preocupação de quem só olha seu negócio individual no curto prazo, que quer pagar menos e quer ter liberdade para poder estabelecer a relação capital-trabalho e não olha para quem colabora com ele. Mas isso aqui é uma reação ao fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho. Mas a gente tem que entender, que acho que uma outra coisa importante, que hoje muitos setores empresariais estão reclamando que estão faltando força de trabalho. Estão dizendo que o fim da escala 6x1 vai gerar uma série de distorções também do ponto de vista econômico, porque nenhuma dessas teses tem evidência empírica olhando do ponto de vista histórico passado. Tem um outro fenômeno extremamente importante que a gente tem que prestar atenção para isso. O que é um fenômeno contemporâneo? Que o trabalho foi muito desvalorizado nos últimos anos, desde que entrou essas ideias pouco liberais de que as pessoas são responsáveis pela situação que se encontra no mercado de trabalho, as reformas trabalhistas que ampliaram o poder do empregador, estabelecer as regras, os empregos criados muito na atividade de serviços e pouco empregos de qualidade foram gerados aqui internacionalmente. Houve uma pressão crescente para as pessoas apresentarem resultados, metas que são muitas vezes inatingíveis, controle excessivo sobre a jornada, e esse processo começou a gerar uma reação social contra o trabalho, uma reação social contra esse tipo de trabalho sendo gerado. E a escala 6x1, o fim da escala 6x1, a redução de jornada de trabalho, entra nessa reação. E aí eu estava lembrando que também alguns setores empresariais internacionais, para poder reter os seus quadros, os seus empregados, o que eles chamam de seus talentos, para também buscar um engajamento maior desses trabalhadores, mesmo empresas começaram a colocar a tese de que é preciso reduzir a jornada de trabalho, mudar essa situação. Então, por exemplo, todo o movimento em torno
do fim da redução da jornada de trabalho para 4 dias trabalhado e 3 de descanso, tem essa fundamentação. Se criou uma organização internacional. Houve um experimento em mais de 30 países, em empresas, é verdade, no caso da Islândia, que é um pouco mais generalizado, empresas individualmente. E a conclusão dessas experiências de reduzir para 4 por 3 a jornada foram extremamente positivas. Caiu o nível de afastamentos por adoecimento, houve uma elevação da produtividade, porque houve um aumento da motivação e engajamento das pessoas com o trabalho realizado, né? Caiu o absenteísmo, ou seja, as faltas no trabalho. Então, ou seja, as pessoas se sentiram muito mais motivadas quem introduziu esse tipo de jornada. Tá? Então, nesse sentido... Só fazer um comentário, entidades patronais da indústria, eles sempre fazem estudos dizendo que a produtividade no Brasil é muito baixa. E os próprios estudos apontam que um dos problemas, né, que tornam a produtividade do Brasil baixa é a questão da escolaridade. Agora, como que uma pessoa que está trabalhando 44 horas por semana, 6 dias por semana, vai conseguir fazer um curso, vai conseguir se aprimorar, né? Então, assim, acaba sendo um tiro no próprio pé. Ao mesmo tempo que diz que não tem a produtividade, mas mantém as pessoas numa escala que impossibilita, né, que haja aí um aperfeiçoamento, uma maior profissionalização. É verdade, né? Com uma jornada de 44 horas semanais, 6 dias por semana, é impossível a pessoa estudar. E grande parte da juventude que estuda trabalha, no nosso caso, e trabalha como assalariado. E esse foi o grito, vamos chamar de alerta, que o Rick Azevedo fez como farmacêutico. Na época não era muito politizado e tal, e as redes sociais abraçaram essa sua tese de que 6 por 1 é escravidão e a gente precisa abolir a escala 6 por 1 para as pessoas poderem viver a vida, né? E poder ter tempo, inclusive, nos argumentos importantes para estudar. Eu acho que isso de fato, é uma questão. Mas tem um outro fenômeno que também é importante a gente destacar, que você teve nos últimos tempos uma elevação da escolaridade, mas os postos de trabalho gerados não são correspondentes à escolaridade das pessoas. Então, você tem um descompasso entre o emprego que as pessoas estão encontrando e a sua escolaridade. Então, até para alguns, isso vai ficando cada vez mais evidente de que uma elevada escolaridade não é sinônimo de um bom emprego hoje na sociedade contemporânea. Tá? Que grande parte das ocupações é no setor de serviços, e o setor de serviços tende a gerar empregos muito mais precários, com alta rotatividade, instabilidade, salários mais baixos. Para a gente ter só uma ideia, 73% do total dos ocupados brasileiros ganha até 2 salários mínimos. Então, os salários, em geral, são muito baixos. E a produtividade, aqui no caso brasileiro, também é baixa, porque o tipo de emprego que você tem gerado, ele agrega pouco valor, que é no setor de serviço, a dinâmica econômica. Você não tem muito como elevar a produtividade num garçom, num bar, porque vai atender as pessoas. Aqui, né, você não tem muito como fazer isso. Então, ou seja, a produtividade é baixa porque está gerando pós-trabalho muito ruins. Isso tem a ver com o tipo de ocupação que está sendo criada. Então, as pessoas são, numa sociedade monetizada como a nossa, elas precisam de dinheiro para sobreviver. Se elas estão vendendo pano de prato numa esquina, num semáforo, aqui, elas são consideradas ocupadas. Elas contam essas horas para o cálculo geral da produtividade. Mas qual é o valor que esse tipo de atividade está gerando do ponto de vista da sociedade mesmo? Então, isso tem muito mais a ver com o nosso modelo de desenvolvimento do que aqui, lá fora, né? Do que com a questão simplesmente da escolaridade. Agora, também, por último, quero reafirmar, é fundamental, né, para pensar qualquer perspectiva de desenvolvimento do país, elevar o nosso nível educacional, de escolaridade e da qualidade das escolas brasileiras. Acho que isso é uma questão fundamental. Mas o que nós temos que colocar como uma questão adicional, que nós podemos explorar se quiser,
que não dá para pensar só levar a escolaridade sem criar também pós-trabalho de maior qualidade que corresponda a essa escolaridade que está sendo elevada. Esse descompasso entre a elevação da escolaridade e o tipo de ocupação gerada é um fator que também explica uma desvalorização do trabalho na sociedade brasileira. Tá? Então, por isso, ganhou nas redes sociais algo que se chamou um certo xingamento, o CLT como xingamento, ganhou nas redes sociais a tese de que dificilmente as pessoas, estando numa atividade de serviços gerais, ela vai ter uma condição de vida razoável, de ter casa própria, de ter uma perspectiva profissional, de ter uma estabilidade no futuro profissional e seguridade social. Então, ou seja, e além disso, você coloca 1000 exigências para as pessoas continuar trabalhando, as pessoas vão fazer tudo para poder sair desse tipo de ocupação assalariada. E isso está acontecendo. Então, hoje tem mais opções de ocupações fora desse processo de assalariamento e muitas das pessoas estão buscando nessas opções fora do processo de assalariamento uma forma de conseguir ter uma vida que seja minimamente mais digna, que ela tenha alguma liberdade de poder estabelecer algum horário para resolver os problemas, de conciliar melhor a vida pessoal, a vida profissional. Até alguns topam trabalhar mais horas, se puder ter algum tipo de liberdade. Ou seja, o que estou chamando a atenção é que mesmo para os setores, se olhando para os setores empresariais, essa defesa da PEC 12, do Rogério Marinho, é um tiro no pé, é um processo de desarticulação do mercado de trabalho ainda mais forte do que existe hoje. E isso vai trazer problemas adicionais, a não ser que você entre numa recessão econômica muito forte, que as pessoas precisam trabalhar qualquer coisa, porque precisam se comer, e aí aceitam as regras do jogo do jeito que eles querem. Mas aí é o mundo quase da barbárie, é um mundo não civilizado. Não é um mundo civilizado que está sendo colocado em questão. Tá? Então, ou seja, o que tu quer chamar a atenção, essa questão que as pessoas não querem ser assalariadas, que não querem CLT, a gente tem que olhar isso dentro um pouco desse processo do tipo de ocupação CLT que está sendo criado atualmente. Tem que olhar dentro disso. O que nós temos de fato hoje é uma carência de trabalhos de qualidade, é uma carência de trabalhos que faça algum sentido para as pessoas, que aquilo que ela está fazendo socialmente tem alguma relevância. Acho que esse é um problema claramente colocado. E se a gente olhar, aqui nós estamos fazendo um estudozinho aqui sobre isso, se a gente somar os desempregados abertos, os desalentados, mais os que estão inseridos ganhando até meio salário mínimo, nós temos 18 milhões de pessoas no Brasil. Não, tá? A barbárie mesmo. E aí, nesse contexto, isso. Né, essas ideias de que pode vir uma PEC que vai flexibilizar, você pode ganhar mais, se trabalhar mais, acaba sendo muito sedutora, né? E aí quando eu estava pesquisando, eu vi no Instagram do Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, né, a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, ele tem divulgado um vídeo feito com IA, obviamente, né? E aí mostra um garçom tal, e aí tem a seguinte frase: imagina te proibirem de trabalhar 2 dias na semana, como se dar 2 dias de folga a mais fosse proibir os trabalhadores. É uma loucura, né? Essa briga pela opinião, pelos corações, né, da classe trabalhadora. Exatamente. Até não, isso vai cair a renda. Há outras pessoas se trabalhar menos, como acontece com enfermeiros, vão buscar outro emprego. É verdade, acontece isso muito no setor da saúde. Mas aí é a liberdade da pessoa. O que você a liberdade dela, se ela achar que tem que ganhar o menos, quer ganhar mais, quer fazer outro tipo de atividade, ela que é livre, aí faça. O que você não pode é amarrar ela, todo mundo, em nome, vamos chamar desse discurso do SCAF, que você estava citando, de que ela tem que estar trabalhando 6 dias por semana, que não pode viver com a família,
né? Se você trabalha 6 dias por semana, obviamente a tua situação familiar ela é afetada, né? É afetada. Então, isso é um absurdo. Mas quero lembrar mais o seguinte, ó, historicamente, quando, por exemplo, se incluiu o descanso no final de semana, que coincide com o final de semana, aquilo tinha um objetivo não só religioso, mas tinha fundamentalmente um objetivo também social. Para uma sociedade ser saudável, para ela poder ter algum nível de cooperação, ou seja, da gente viver em coletividade, a gente precisa ter tempo de se encontrar. A família precisa ter tempo de se encontrar, a gente precisa ter tempo de se encontrar com os amigos, né? E com a flexibilização na utilização do tempo de trabalho ocorrido com as reformas trabalhistas e essa PEC radicaliza isso, as pessoas não têm tempo para se encontrar, não têm tempo para organizar a sua vida, porque a sua vida vai estar totalmente subordinada à organização da empresa. Então, quando você reduziu a jornada de trabalho, quando você colocou descanso preferencialmente no final de semana, você também colocou a ideia de que quem trabalha é uma pessoa humana. Ela tem que ter direito de organizar a sua vida. Ela tem direito a não ficar as instabilidades econômicas da empresa. A empresa lucra com esse trabalho e como ela lucra, ela tem responsabilidades também de preservar a vida das pessoas que trabalham para ela. Então, por isso que foi introduzida aqui a redução de trabalho e descanso. Também porque é uma forma de você distribuir os ganhos de produtividade que foram sendo alcançados ao longo do tempo. Ou seja, aumento da capacidade de produção de bens utilizando menos horas. Então, mas para concluir, ela tem um sentido civilizatório. Eu não gosto tanto desse termo, esse conceito, mas tem um sentido de você ter uma vida social um pouco mais integrada. A vida não se reduz ao mundo da economia. O trabalhador tem direito a opções de viver outras dimensões da vida. E aí ele faz as opções do que ele quer fazer. Se ele tiver algum tempo disponível, faz opções. Se ele quer viver em família, se ele quer fazer um outro trabalho, se ele quer estudar, se ele quer participar de algum tipo de evento esportivo ou de algum tipo de festividade, ou seja, a pessoa ter a possibilidade de viver a vida em outras dimensões. Nos termos atuais, e na PEC do Marinho, esquece isso, porque toda a lógica da organização do tempo, quem vai controlar é a empresa. E o trabalhador vai estar subordinado a essa dinâmica econômica, pura e simplesmente. E as outras dimensões da vida vão ter que ser ajustadas a essa lógica empresarial. Então, isso, ou seja, não é uma questão só, no fundo, que eu quero chamar a atenção nesse último aspecto, não é só uma questão da relação capital-trabalho, é uma questão mais de fundo de como organizar a vida em sociedade. Essa é uma questão mais de fundo mesmo, né? De como organizar a vida em sociedade. Ou seja, o tempo econômico ele não pode se sobrepor sobre as outras dimensões da vida. Isso é uma questão clássica, histórica do movimento trabalhista. Mas não é só do movimento trabalhista. Se você quer ter uma sociedade com maior nível de coesão, menos cindida, menos desintegrada, com menor de violência até, posso dizer, você teria que ter também espaço para as pessoas poderem exercer essa vida mais coletiva, em família, em grupos, nos espaços públicos, exatamente para você poder conviver. E você não ficar sempre só correndo atrás do trabalho e tudo está subordinado a essa dinâmica do trabalho. A BBC fez uma reportagem, né, que ouviu diversos especialistas, tanto quem é a favor quanto quem é contra, né, essa PEC da flexibilização do trabalho, e conversaram com alguns pesquisadores que pesquisam especificamente essa questão da flexibilização e o que isso significa na prática. E eles trazem um dado muito interessante que na prática significa autoexploração, a flexibilização. O trabalhador começa a se autoexplorar. E aí tem duas dimensões. No caso das mulheres, geralmente elas optam por trabalhar menos e aí vão utilizar as horas livres para fazer mais trabalho doméstico, né, trabalho de cuidado. E na questão dos homens, em vez de absorver mais responsabilidade de cuidado, né, em vez de ajudar suas companheiras, né, nessas tarefas domésticas, eles tendem a fazer jornadas mais longas para se mostrar como um trabalhador mais engajado ali
no serviço, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho esses aspectos, por favor. A tese que eu acho que vai prevalecendo aqui, que é um pouco dentro da lógica, vamos chamar mais neoliberal, de que o indivíduo é responsável pela situação que ele se encontra no mercado de trabalho. Então, da responsabilização do indivíduo. E toda a lógica que foi construída nesse período é de que as pessoas se submetem à lógica da concorrência. E para submeter à lógica da concorrência, você precisa destruir todos os mecanismos de proteção social, inclusive os direitos trabalhistas. Que as pessoas não têm alternativa a não se submeter à lógica do mercado, da concorrência. Eu acho que esse é um pouco o que se busca com a questão da flexibilização. E dentro dessa lógica da responsabilização individual das pessoas, se procura também incorporar, do ponto de vista ideológico, um discurso de que é você que faz o salário, é você que faz o seu emprego, você é a CA, inclusive tem uma revista que exatamente foi criada para propagar esse tipo de visão de mundo. Então, nesse tipo de questão, você joga sempre para você. Dunker chamava a atenção de que o alavancamento, né, o aumento da produtividade é feito a partir do sofrimento. Ou seja, que a partir do momento que você atinge um certo patamar de resultados mais positivos, você é desafiado a entrar em outro patamar, ainda mais produtivo daquilo que você alcançou. Então, não tem limite. Você permanentemente é desafiado a ter um desempenho superior. Você é desafiado. E esse desempenho, aqui, você vai colocando, vai incorporando certas regras dentro dessa lógica da concorrência que você é submetido, e você vai se autoexplorando. Você mesmo não se coloca mais os limites. E você acha que vai ser um vencedor porque você entregou resultados mais promissores, porque que você superou teus outros colegas na produção, você se tornou o personagem da semana, tem uma fotinha, tem uma certa homenagem. Isso foi fortemente trabalhado nos últimos tempos. Mas isso tem um custo. E todo mundo sabe que ninguém na vida é produtivo todo o tempo. Esses processos vão se desgastando as pessoas. E com certo tempo as pessoas não entregam o mesmo resultado e vão sendo substituídas por outras. São substituídas por outras. Então, acho que essa é uma questão que você coloca. E também porque existem estudos que mostram que as pessoas sob pressão, uma parte importante das pessoas sob pressão se tornam mais produtivas. Então, ao se tornar mais produtivo, também se impõe uma certa relação de autoexploração. Isso é o chamado gerenciamento por estresse. Só que a pessoa se torna produtiva, o fio da navalha entre ser mais produtiva está permanentemente tensionado e o adoecimento é muito pequeno. Por isso que no século XXI, as doenças do trabalho são psíquicas. Nós temos uma sociedade brasileira, 30% que tem problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de estresse, que tem muito a ver com essa forma como você reorganizou o mundo recente e o mundo do trabalho em particular. São as doenças... Aí vem, umas propostas para aprofundar isso ainda mais. Professor, obrigada. Exatamente. Nosso tempo acabou, mas foi muito bom para a gente entender melhor tudo que está em jogo. Eu que agradeço, só acho uma última observaçãozinha. A solução dos problemas do país não passa simplesmente pelo aprofundamento da flexibilidade. Isso vai criar maiores problemas. A solução, acho que passa, e isso é um tema para outro tema, de como criar trabalhos de qualidade, trabalhos que socialmente são relevantes para resolver os nossos problemas sociais, os nossos problemas ambientais, os nossos problemas de soberania nacional, ou seja, sejam promissoras de um país muito mais desenvolvido e com força de incluir todas as pessoas no seu processo de desenvolvimento. Isso aí, obrigada, até uma próxima. O BDF Entrevista de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Tchau!